E aí, pessoal, vamos iniciar aqui a correção da AMA aplicada às terceiras séries do ensino médio este ano, em 2024. Vamos começar? A primeira questão diz assim: José é violonista e pesquisou o preço de um determinado modelo de violão em 4 lojas. Observe no quadro abaixo os preços que José obteve em sua pesquisa. Então, aqui estão os 4 valores. De acordo com essa pesquisa, qual é a média de preços desse modelo de violão? Calcular a média é algo muito fácil. A média, que eu vou chamar de letra M, nada mais é do que a soma de todos os valores que você tem. Então vamos colocar aqui todos os preços que ele obteve na pesquisa. E logo após você somar esses valores, você vai dividir pela quantidade de valores. Quantos valores nós temos? 4. Então, primeiro passo, vamos somar aqui esses valores. Então, nós temos 990 mais 1.050 mais 1.250 e 50 centavos, 1.099 com 50 centavos. 4.390 dividido por 4. Então, quando você faz essa divisão por 4, você encontra R$ 1.097,50, ou seja, a alternativa B de bola. Questão número 2. Observe o gráfico de uma função f polinomial de primeiro grau apresentada abaixo. Qual é a lei dessa função? Primeira coisa que nós temos que olhar, onde esse gráfico encosta no eixo y. Esse número aqui é o coeficiente angular. Então, quando nós temos lá y igual a ax mais b, que é assim que é definida uma função de primeiro grau, nós já encontramos que o b tem que ser 3. Ou seja, temos que procurar todas as funções que terminam com 3 positivo. Isso já faz a gente eliminar a letra A, que não termina com 3. A letra B não termina com 3 positivo. E aí sobraram letra C, D e E. Beleza, agora vamos olhar o seguinte, ó. Essa reta é uma reta descendente. Reta descendente. O que isso quer dizer? O que isso nos ajuda? Reta descendente significa que a função é decrescente. Se a função é decrescente, significa que o coeficiente angular tem que ser menor que zero, ou seja, negativo. Então, vamos olhar aqui nas alternativas que sobraram, quais que possuem o A negativo. Aqui na letra C, o A é negativo. Na letra D, não é negativo, é positivo. Na letra E, também não é negativo. Então, apenas com essas duas informações, nós descobrimos que esse gráfico ele é representado pela função da letra C. Número 3. Geraldo contratou o serviço de um caminhão-pipa para abastecer o reservatório de seu sítio. Antes de iniciar o abastecimento, esse reservatório possuía 4.000 litros de água em seu interior. Olha a dica. Então, tem que começar com 4.000 litros. O abastecimento ocorreu em 40 minutos, descarregando um total de 14.000 litros de água de forma contínua e com a mesma vazão. Durante esse abastecimento, não houve retirada de água nesse reservatório. Qual é o gráfico que representa a quantidade y de litros de água nesse reservatório em função do tempo x em minutos que o abastecimento foi feito? Então, aqui no gráfico, a gente já tem que procurar no eixo y 4.000, porque já tinha 4.000 litros no reservatório. Então, se você olhar aqui, ó, na letra A, o gráfico inicia com 4.000 litros. Ok. Na letra B, está iniciando com 18.000, errado. Esse aqui já está descartado.
Vamos olhar o outro. Letra C. Está começando com 14.000. Errado, nada a ver. Tem que começar com 4.000. Letra D está começando com 4.000. Ok. E letra E está começando com 0. Errado. Então, só com essa primeira informação, nós já eliminamos 3 gráficos e ficamos agora entre letra A e entre letra D. Está falando aqui que começou com 4.000 e começou a abastecer. Se está abastecendo, a quantidade de água está aumentando. É isso que os dois gráficos estão mostrando. Ok. Só que ele foi abastecido com 14.000 litros. Ora, se ele já tinha 4.000, 4.000 mais 14.000 vai dar 18.000. Se você olha aqui na letra D, começando com 4.000, ó, aqui o gráfico mostra que ele estacionou no 14.000. Errado. Ele foi abastecido com 14.000. Então, começando no 4.000, ele chega aqui 40 minutos depois aos 18.000 litros. Então, resposta correta, letra A. Questão número 4. Considere a função polinomial de primeiro grau, f, que leva números reais em números reais, que tem coeficiente linear igual a menos 1 e coeficiente angular igual a menos meio. Então, ele está falando que a função ela é assim, ó, y igual a menos meio de x menos 1. Essa é a função. E aí ele quer saber, o gráfico dessa função f está representado onde? Qual desses 5 gráficos representa essa função? Primeiro, a gente tem que procurar qual dos gráficos encosta no eixo y, aqui ó, no menos 1. Então, vamos olhar. Na letra A, ele não encosta no eixo y em menos 1. Esse está descartado. No gráfico B, ele não está encostando também no menos 1. Também está descartado. Aqui no gráfico C, está encostando no menos 1. Gráfico D não está encostando no menos 1. E no gráfico E, ele está encostando. Ok. Segunda observação, coeficiente angular é negativo, significa que a função é decrescente. Se a função é decrescente, a reta tem que ser descendente, e as duas retas aqui são descendentes. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir qual é a resposta correta? Calcular a raiz. Será que a raiz é menos meio ou será que a raiz é menos 2? É isso que a gente tem que descobrir. E como é que a gente descobre isso? Resolvendo, igualando aqui a nossa função a zero, menos meio de x menos 1 igual a zero. Letra de um lado e número para o outro. Então, esse 1 negativo, ele troca positivo. Então, vem para cá 1. Agora, você multiplica cruzado, completa aqui com 1 e faz a multiplicação cruzada. Então, vamos lá. Então, nós temos menos x vezes 1 vai dar menos x. Do outro lado, 2 vezes 1, 2. E aí, multiplicando por menos 1, para não encerrar com a incógnita negativa, nós temos que x é igual a menos 2. Então, essa aqui é a raiz. Ou seja, se você marcou letra E, você acertou. Questão número 5. Marlene comprou algumas peças de roupas para presentear seus netos. Observe no quadro abaixo a numeração de cada peça de roupa que Marlene comprou. Qual foi a numeração modal das peças de roupa que Marlene comprou? Então, está querendo saber a moda. Moda é aquele valor que mais aparece. Então, observe aqui, ó, o número 2 aparece uma única vez. Quando você olha o número 3, nós temos 1, 2, não temos mais nenhum outro número 3. Número 5 só aparece uma vez.
número 7 também só aparece uma vez, o número 9 também. Agora o número 8 aparece uma, duas, 3 vezes. Então a moda aqui nesse exercício é 8. Então se você marcou a letra D, você acertou. Questão número 6. Considere a função f, que leva números reais em números reais, definidas por f de x igual a 3x menos 6. O gráfico dessa função está representado em... Então, o primeiro passo é você observar este número aqui, ó, menos 6. Ele é o coeficiente linear. Ele mostra onde o gráfico encosta no eixo y. Então, vamos olhar a letra A. Na letra A, o gráfico encosta no menos 6, ok. Letra B não encosta no menos 6, então já podemos eliminar a letra B. Letra C encosta no menos 6. Letra D não encosta no menos 6, já pode ser eliminado. E no gráfico E também não encosta no menos 6. Então, só com essa informação, nós já eliminamos 3 alternativas. Sobraram as alternativas A e C. Bom, coeficiente angular é positivo, significa que a reta é ascendente, ascendente e a função é crescente, o gráfico, os dois são de função crescente. Agora precisamos descobrir se a raiz é 2 ou se a raiz é 3. Então, para isso, nós vamos pegar a nossa função e vamos igualar a zero. Então, vamos lá, 3x menos 6 igual a zero. 6 negativo, troca positivo. Como 3 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. E aí nós chegamos à conclusão que a raiz é x igual a 2. Ou seja, a alternativa A. Questão número 7. Um pesquisador fez um estudo sobre a vazão de água em um tanque que possui torneiras conectadas ao seu fundo e que esvaziam esse tanque quando são acionadas. Esse estudo durou 4 horas no total e durante as 2 primeiras horas o nível de água permaneceu igual a 2 metros. Então, aqui na letra A, nas primeiras 2 horas aqui, o nível está constante. Aqui também nas 2 primeiras está constante. Aqui nas 2 primeiras horas não tem nada de constante, já podemos eliminar. Aqui na letra D, as 2 primeiras horas constantes. E aqui nas 2 primeiras horas da letra E também não está constante. Já podemos eliminar 2 com essa primeira colocação. Beleza? Então vamos lá. Em seguida, as torneiras foram acionadas exatamente no momento em que se completaram 2 horas de estudo. O pesquisador percebeu que o tanque se esvaziou totalmente de forma linear nas 2 horas finais. Bom, se está sendo esvaziado, é claro que a letra A eu já posso eliminar. Ó, o volume da água não vai aumentar, vai diminuir. E aqui na letra B está mostrando que nas 2 horas seguintes, o volume da água permaneceu constante, errado. Ele vai ser esvaziado de forma linear. É o que está acontecendo aqui, ó. Completou 2 horas, esvaziou totalmente até completar as 4 horas. Então, só com essas informações, você já pode marcar a alternativa D sem medo de errar. E a gente até termina a leitura aqui, ó. De acordo com esse estudo, o gráfico que representa o nível Y de água desse tanque em metro, em função do tempo decorrido x em hora, está representado em letra D. Então, nas 2 primeiras horas, o nível foi constante. Assim que completou 2 horas, o tanque se esvaziou de forma linear até completar 4 horas.